Desafios. Oferecimento obrasul.com.br. O delivery da construção civil. Então, se de fato a gente tiver políticos que defendam tudo aquilo que a Bíblia diz que tem que ser defendido, nós teremos governos muito mais efetivos e muito mais eficazes para a população. Provérbio 29:2 diz isso, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o ímpio domina, o povo geme. Мы за это и молимся. E a gente ora sem cessar para essa guerra acabar mais rápido. Сегодня закончилось. Se possível, ainda hoje. Но все в руках Господа. Mas tudo está nas mãos de Deus. Мы только можем молиться. Nós podemos somente orar Мы только можем доверять Господу. e confiar no Senhor. O caminho de Deus é perfeito. Tem lugar especial para você. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Olha, esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube e eu estou te fazendo um convite especial. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. São mensagens de paz, de esperança, olha, depoimentos de transformação de vida e entrevistas especiais como a de hoje. E venha me seguir também no Instagram, @eliblunk_desafios. No programa de hoje, o meu convidado, ele é pós-graduado em Direito, mas ele é deputado estadual aqui do estado do Espírito Santo, Alcântaro Filho. Alcântaro, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Muito obrigado, alegria toda minha. E olha, já estou vendo aqui, você é o presidente da Comissão da Proteção de Criança e Adolescente, também autor da Lei Com Fé Não Se Brinca e agora está palestrando sobre cristão na política. Perfeito, a gente está nesses desafios aí, né, que o senhor nos colocou e temos trabalhado bastante em prol das crianças, dos adolescentes na Assembleia Legislativa, de todas as famílias capixabas e também com esse propósito que surgiu no nosso coração de estar palestrando sobre esse tema, na verdade, para quebrar tabus que a gente tem ao longo do tempo e são tabus muito difíceis, mas muito necessários de serem quebrados. Sim, então vamos lá. Por que o Alcântaro escolheu trabalhar com esse tema, crianças e adolescentes? Perfeito. Tem algumas razões. Primeiro, eu sendo natural de Aracruz, onde eu fui vereador por um mandato e onde majoritariamente eu tive os votos para representar a população capixaba, nós tivemos no final do ano passado aquele atentado na escola de Coqueiral, nas duas escolas, que consternou toda a sociedade. Muito triste. Eu estive presente no dia. A partir daquele momento foi uma confirmação de que a gente deveria estar pautando o nosso mandato, sobretudo na defesa das crianças e dos adolescentes, e nesse primeiro momento muito focado na questão da segurança nas escolas. Trabalhamos muito no primeiro semestre, graças a Deus tivemos bons resultados, continuamos trabalhando, mas agora a gente passa a tratar outros temas tão importantes porque nós precisamos de fato preparar as nossas crianças que são o futuro da nossa sociedade. E precisamos proteger as nossas crianças, né, Alcântaro? De fato. Hoje nós temos números alarmantes de violência contra as crianças, contra os adolescentes. Então, mais do que preparar o futuro, nós precisamos cuidar desses tesouros que nós temos, né, no nosso dia. Agora, a gente vê que o Alcântaro não veio para a nossa Assembleia Legislativa para brincar, porque com poucos meses, é o seu primeiro mandato, você já aprovou uma lei muito importante. Com fé não se brinca. Primeiro, parabéns pela aprovação dessa lei, por você ser o autor dela, mas por que uma lei para proteger a fé? Esse tema é muito polêmico, mas muito necessário. A gente aprovou algumas leis já nesses primeiros meses de mandato, mas essa, de fato, ela se destaca porque é um tema muito sensível. Nós tivemos no carnaval no país aí alguns episódios, sobretudo em relação à fé cristã,
E cada dia que passa nós temos vivido uma cristofobia, uma perseguição aos cristãos e nos motivou a fazer com que essa lei, que na verdade ela se espelha no Código Penal, que fala do vilipêndio. O que é o vilipêndio? É você ridicularizar a fé das pessoas. E nós trouxemos isso para o Estado do Espírito Santo para que, através da lei, tenha uma regulamentação agora administrativa. Um exemplo, uma escola de samba, ou um teatro, uma peça, ou alguma pessoa que venha cometer qualquer escárnio com a fé das pessoas, e aí não é só a fé dos cristãos, acho que a gente tem que respeitar, até a Constituição diz isso, né? Tem que respeitar todo tipo de fé, mas infelizmente a gente vem sofrendo. Então essas pessoas, a partir de agora, elas vão ser punidas, seja financeiramente ou seja com a proibição de ter recurso público destinado para esses atos. Sabe, Alcântara, eu fico muito feliz e isso, de certa forma, nos protege como líderes da Igreja de Cristo, porque nós sabemos que os cristãos, eles continuam sendo perseguidos e muito no mundo. E essa é uma forma de agredir a igreja e líderes, infelizmente não é pela maioria, mas aproveitam-se desses eventos durante o ano e ali eles fazem essas peças, inclusive algumas teatrais, como você disse, para agredir a fé das pessoas. Perfeito, assim, esse é o absurdo, né? O absurdo é você fazer sobre o pretexto de ter a liberdade de expressão, que eles falam muito sobre isso, mas usando isso para agredir a nossa fé. Então, e principalmente usando o recurso, dinheiro do povo, o governo do estado, o governo federal, as prefeituras, pagando para que esses episódios aconteçam majoritariamente contra a gente que é cristão, né? É engraçado, o povo elege, né, o representante aprova uma verba para determinados eventos e eles usam deste evento, que é bancado pelo Estado, para agredir as pessoas. Exatamente. Agora, no Estado do Espírito Santo, isso não vai mais acontecer. Se tiver qualquer episódio desse, nós temos uma lei que regulamenta isso e acontecendo isso, nós vamos denunciar para que o governo do Estado ou as prefeituras, elas cortem, punam as pessoas que eventualmente façam isso e cortem qualquer tipo de repasse público pelo prazo de 5 anos. Agora você está desenvolvendo aí algumas palestras sobre a importância do cristão na política. E aí agora eu mesmo quero fortalecer isso aqui junto com o nosso deputado estadual. Por que defender os valores do Cristo na gestão pública? Primeiro, acho que tem que ficar muito clara essa concepção de que o cristianismo é um estilo de vida. Então nós precisamos ser respeitados quanto àquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos, certo? Assim como outras classes precisam ser respeitadas pelas suas escolhas. O Evangelho, o melhor do que existe no mundo, o Evangelho nos traz, né? Que são os ensinamentos, é o nosso manual de fé e de prática, principalmente de boas práticas. Então, se de fato a gente tiver políticos que defendam tudo aquilo que a Bíblia diz que tem que ser defendido, nós teremos governos muito mais efetivos e muito mais eficazes para a população. Provérbio 29:2 diz isso, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o ímpio domina, o povo geme. E a história bíblica, ela é recheada de contextos onde tinham pessoas que tinham temor a Deus e praticavam os ótimos exemplos, né? Ótimos exemplos bíblicos e também de maus exemplos, né? Quando o povo sofria por políticos que não tinham temor a Deus. É sobre isso. Então, mas, Alcântara, na própria igreja existem alguns líderes que são contrários aos cristãos se envolverem na política. E aqui está um bom exemplo, que é o Alcântara, o deputado estadual. A sua palavra para essas pessoas que são contra os cristãos entrarem na política? O nome dessa palestra que o senhor colocou no meu coração para estar fazendo é justamente esse, Quebrando o Tabu. Então, o meu pedido e a minha oração, o meu desejo é para que esses líderes, não só os líderes, mas os cristãos de forma geral, possam quebrar esses tabus, porque não tem local nenhum na Bíblia que diz que a política é do diabo. E esse é um grande tabu também, né? A política é do diabo. Não tem na Bíblia absolutamente nenhum versículo, nenhuma menção de que a política não seja instituída por Deus. Pelo contrário, né? Isso aí é o contrário. Pelo contrário. E exatamente assim, se nós tivermos a Bíblia como nosso guia de fé e de prática de fato, nós vamos entender que a única pessoa que é beneficiada com a ausência dos cristãos na política
é justamente o inimigo, né? O inimigo dos cristãos. Quando não se há luz, a palavra também diz isso. E a ciência fala isso, né? O que é a treva? É a ausência de luz. Então, se nós não tivermos luz dentro da política, aí sim a política vai ser dominada pelas trevas, que é o que a gente está vivenciando no Brasil e em boa parte do mundo, e aí está um grande tabu que nós temos e talvez uma falta de conhecimento dos líderes cristãos. Por que nós sofremos tanta perseguição às igrejas hoje e esse negócio está apertando cada dia mais? Teve, por exemplo, aquele episódio do pastor André Valadão, que foi pedida a prisão do pastor por uma pregação que ele fez, porque nós temos a ausência de líderes em posições estratégicas, seja na política, seja no judiciário, ocupando os espaços de poder da sociedade, de decisão da sociedade para aplicar aquilo que nós temos por correto que seja aplicado. Ou seja, enquanto a igreja não ocupar esses espaços, o mal vai continuar governando. Então a opressão que se vem sobre a igreja é pelo domínio dos ímpios. Como que a gente vai reverter isso? Não é acreditando nesse tabu de que cristão não pode estar na política, pelo contrário. A igreja tem que enviar missionários para o campo político. É ser luz nas trevas. Ser luz nas trevas. Agora, Alcântaro, saindo um pouco aqui desse contexto, o deputado, pós-graduado em Direito, você faz questão de expressar sua fé em Cristo e você é relativamente até novo convertido, porque você ainda vai fazer 10 anos, não é isso? Você entregou sua vida para Jesus? Perfeito. Foi em 2014, quando eu me converti. Eu não tenho, a minha família, eu não tenho histórico de cristãos evangélicos. Então a gente teve a graça de sermos alcançados e converter em 2014. E de lá para cá é o que eu sempre digo. Acho que a gente tem que viver Cristo em todo o tempo. O verdadeiro cristão, ele vive de fato em todo o tempo. É um estilo de vida. E a gente não pode se envergonhar do Evangelho em momento algum. Seja no Como trabalho, era a vida do Alcântaro antes de Jesus? Assim, eu vivia no mundo de promiscuidade. Eu era ainda muito novo, né? Mas já era advogado. Eu virei advogado muito novo, então eu frequentava muita festa. Já falei isso na igreja, mas agora falando aqui para todo o Estado do Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente desregrada, bebia, balada, enfim, era uma vida totalmente mundana mesmo. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, após ser alcançado, e quando houve a conversão de fato, eu deixei esse negócio todo para trás e a partir de agora eu não tenho vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu tenho orgulho de poder subir no plenário da Assembleia com a Bíblia na mão, mostrando para os colegas deputados e para todo o povo do Estado do Espírito Santo que eu estou ali porque foi Deus que me colocou ali. E a gente vê que Jesus foi mais forte do que tudo isso que você deu de exemplo aí. Você nunca mais precisou de ir para a noite, de usar a bebida, enfim. Esse Cristo, ele verdadeiramente completa o homem. Sem dúvida. E a felicidade plena, a felicidade verdadeira, a gente não encontra nas drogas, não encontra no mundo, a gente só vai encontrar ela em Cristo. E a partir de uma vida com Cristo, as coisas vão melhorando. A partir de então, Deus me abençoou com uma bonita e abençoada esposa, constituir família, conseguir êxito também nessa jornada política. E Deus tem abençoado cada dia que passa mais. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para ele ter esse Jesus que mudou a sua história? Precisa de fato se arrepender dos pecados, se arrepender de tudo que o afasta de Cristo, efetivamente, e entregar o seu coração de fato. Vinde como estás, né? Tem muita gente que tem dúvida, mas como que eu vou a Jesus tendo a vida toda torta? É do jeito que você está, acreditando nas promessas que a palavra traz. E é simples assim, né, Alcântaro? É simples. Basta querer, é uma questão de escolha. Exato, o evangelho é puro e simples, a gente que complica ele, né? Alcântaro, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns por presidir essa comissão, pela lei aprovada, pelas palestras de conscientização que você tem dado sobre a importância do cristão na política. Eu que agradeço a oportunidade. E as portas sempre abertas aqui do programa Desafios. Igualmente, Recife. Muito obrigado. Para você que está em casa hoje, esse bate-papo fantástico com o deputado estadual, pós-graduado em Direito, Alcântaro Filho. Olha, não é fácil ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa com uma Bíblia na mão e defender os direitos do cristão.
e através de leis, sabe, propor leis para proteger esse povo que por muitos anos é perseguido e muitas vezes, como ele diz, vilipendiados. Mas graças a Deus que Deus é bom e continua levantando pessoas e quer levantar você também. Para isso você precisa querer. Se coloque à disposição e seja a oferta.